Olha só, o governo italiano anunciou uma novidade que à primeira vista parece excelente. Uma nova porta de entrada para que descendentes possam trabalhar no país. Parece uma notícia incrível, né? Só que, para muita gente, essa porta está mais parecida com um muro. E é para entender o porquê dessa polêmica toda que a gente está aqui. Então, a pergunta que fica no ar é a seguinte: essa nova medida é uma oportunidade de verdade? Uma chance genuína? Ou será que é uma espécie de armadilha política, com um monte de consequências que ninguém está esperando? É isso que a gente vai investigar agora. Bom, para começar, vamos dar uma olhada no que esse decreto diz no papel, oficialmente. O que é que essa nova porta, pelo menos na teoria, oferece de verdade? A ideia é a seguinte: descendentes de italianos de vários países, incluindo o Brasil, claro, agora podem conseguir um visto de trabalho para empregos formais na Itália. E o detalhe mais importante é que isso acontece fora do sistema de cotas, aquele que normalmente limita ao número de trabalhadores estrangeiros, sabe? Parece simples, né? Mas olha, a história por trás disso é bem mais complicada do que parece. E agora, para a gente entender de verdade o tamanho dessa polêmica, a gente precisa dar um passo para trás. Voltar um pouquinho no tempo, porque como se diz, né, contexto é tudo. E nesse caso aqui, o contexto muda completamente a nossa percepção da história. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar interessante. Esse novo decreto, ele não surgiu do nada, sabe? Ele é, na verdade, uma reação, uma resposta a uma outra lei. Uma lei que causou, sem exagero, um verdadeiro terremoto entre as comunidades de descendentes italianos pelo mundo. A gente está falando da famosa lei de 26 de março de 2025, que ficou conhecida pelos críticos como a Lei da Vergonha. O que ela fez? Basicamente, ela mudou de forma radical as regras do jogo para o reconhecimento da cidadania pelo direito de sangue, o famoso jus sanguinis. Ela praticamente fechou uma porta que estava aberta há gerações, e isso, claro, gerou uma revolta gigantesca nas comunidades italianas fora da Itália. Então, é tendo essa Lei da Vergonha como pano de fundo que o tal decreto novo deixa de parecer uma oportunidade e, para muitos, passa a ser visto como uma verdadeira ofensa. E essa percepção toda fica muito clara numa frase do deputado Fábio Porta. Ele disse o seguinte: este decreto tem muito a cara de quem tem a consciência pesada. A mensagem é direta, né? A ideia é que o governo, depois de ter fechado a porta da cidadania na cara de todo mundo, agora estaria tentando, de alguma forma, compensar o estrago que fez. O ponto central da crítica é este. Ao colocar os descendentes na mesma caixinha de permissão de trabalho que refugiados e outros trabalhadores estrangeiros, o governo estaria simplesmente ignorando o laço de sangue, a história em comum. Ou seja, em vez de serem vistos como família, né, eles estão sendo tratados como uma categoria genérica de mão de obra. E tem outra fala do deputado que resume bem isso. Ele diz que a peça colocada foi pior que o estrago causado. Sabe aquela história de que a emenda saiu pior que o soneto? É exatamente isso. Para muitos, o decreto não só não resolveu o problema, como piorou a situação. Foi como jogar sal na ferida. E olha, para além de toda essa questão política e, vamos dizer, sentimental, existem também problemas muito práticos, problemas bem concretos na forma como esse decreto foi pensado. Porque na prática a coisa complica bastante. Primeiro ponto, o decreto só vale para trabalho subordinado, ou seja, emprego com carteira assinada. Isso já exclui uma galera: empreendedores, profissionais liberais, como médicos, advogados. Segundo, a pessoa precisa já ter um contrato de trabalho assinado antes de ir para a Itália. Pois conseguir isso do Brasil é um obstáculo gigante. E para fechar o pacote, os consulados ainda não receberam instruções claras de como comprovar a descendência. Isso cria uma bagunça burocrática e uma baita insegurança jurídica. E toda essa dificuldade abre a porta para um efeito colateral bem perigoso: a chance de surgir um mercado de contratos falsos. Já pensou nisso? Agências cobrando uma fortuna para criar contratos de fachada só para a pessoa conseguir o visto, explorando o sonho de quem quer ir para a Itália. Ou seja, é um verdadeiro tiro no pé. Quando a gente olha para isso, fica claro que existem duas visões completamente diferentes sobre o que fazer. De um lado, o tal decreto do governo, super burocrático, reativo, que exige um contrato pronto. Do outro lado, uma proposta que, aliás, já existia há mais de um ano: criar um visto para que os descendentes pudessem ir para a Itália e lá procurar emprego, ou estudar, ou abrir um negócio. Uma abordagem muito mais flexível e proativa. São, no fundo, duas filosofias opostas de como a Itália deveria se relacionar com seus descendentes. Certo, e agora, para onde a gente vai? O ponto que todo mundo precisa entender é que esse decreto de trabalho, no fim das contas, é quase uma distração. A verdadeira briga, a batalha decisiva, ainda não aconteceu.
Vamos só recapitular a cronologia para ficar bem claro. Em março de 2025, veio a Lei da Vergonha. Em novembro do mesmo ano, esse decreto de trabalho controverso. Mas o que todo mundo está esperando mesmo vai acontecer lá no começo de março de 2026. É quando a Corte Constitucional da Itália vai dar o seu veredito. E vai ser essa decisão da Corte, e não esse decreto de trabalho, que vai bater o martelo sobre o futuro do direito de sangue na Itália. A expectativa é gigante, porque se a Corte decidir que a Lei da Vergonha é inconstitucional, aí sim, o caminho para o reconhecimento da cidadania pode se abrir de novo. E tudo isso, no fim, nos leva a uma reflexão muito maior que vai além da Itália. Esse caso levanta uma questão que vale para qualquer país hoje em dia. No mundo todo conectado, qual é o verdadeiro papel e o valor da diáspora? Como uma nação deve se relacionar com milhões de descendentes espalhados por aí que carregam seu sangue, sua cultura, sua história? A resposta para essa pergunta não define só o futuro dessas pessoas, mas a identidade da própria nação no século XXI.